os frutos da sua mão, ele verá e ficará satisfeito. Mãos fala de serviços, mãos fala de trabalho. E tudo quanto nós fazemos para Deus, certamente nós ficaremos satisfeitos, porque vamos ver, sim, o nosso trabalho. Então, aos irmãos que estão aqui conosco, eu quero agradecer a Deus pela vida. E tem uma coisa muito importante: não estamos aqui para pedir por nós mesmos, A minha carne, a minha natureza humana pedia hoje um belo dia de descanso. Glória a Deus. Mas o meu espírito foi compungido pelo Espírito Santo a estar aqui, a pedir pela sua vida, pela sua família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo Brasil e pelo mundo. Porque não são poucas as pessoas que exatamente neste dia e nesta hora elas estão orando, elas estão chorando, elas estão precisando de um socorro, elas estão precisando de um livramento, outras estão precisando de uma resposta de Deus. E a resposta de Deus certamente virá dos céus, através de nós que estamos aqui na terra. Deus, eu disse Deus, Ele nunca parou de falar. O homem sim, para de ouvir, mas Deus não para de falar, porque Deus nos ama. O amor de Deus é tão grande, tão imenso, tão profundo, que Ele, segundo as Escrituras, Ele não poupou nem mesmo o seu Filho por amor de você. Ele o entregou. E lá no Calvário, quando criticado, zombado, blasfemado, Ele olha para os céus, olha para cima. Se Ele desse uma palavra de juízo, Deus consumia todos os seus algozes em frações de segundo. Mas não foi isto que Ele fez. Por amor, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Por amor a mim e a você, Ele olha para os céus, corpo todo mutilado, uma coroa de espinhos sobre a cabeça, preso em uma cruz por 3 enormes pregos ou cravos. E Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Este é a grande revelação do amor de Deus. Para quê? Para nos salvar. Aleluia. Eu iniciei com o Salmo de número 40. Para os que chegaram agora, abra o Salmo 40, os 5 primeiros versículos. Para os que estão em casa, abra também a sua Bíblia no Salmo 40, os 5 primeiros versículos. Vamos dar apenas uma abertura neste salmo e logo mais, às 11 horas, que faltam 10 minutos, nós estaremos sobre os nossos joelhos, orando por você, pela sua família, pelas suas finanças, pela sua saúde mental, psicológica, emocional, saúde financeira também. Nós estamos aqui para fazer guerra a tudo e a todos que tentar tirar você do centro da vontade de Deus. Este é o nosso propósito, este é o nosso objetivo.
O meu maior anelo não é ser abençoado. O meu maior anelo é abençoar a sua vida. O meu maior problema é que você possa ter uma visão nítida e clara deste Deus invisível por ser espírito, mas se torna visível porque você tem um espírito. Aleluia. Então o salmista, ele disse: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para me ouvir quando eu clamei por socorro. O Salmo 40 é um salmo de livramento através de um cântico de adoração a Deus. Esse salmo foi composto por Davi, inspirado por Deus através do Espírito Santo. Davi, filho de Jessé, o belemita. Seu nome significa amado de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, quando Paulo está dando testemunho, ele traz um relato muitíssimo importante. No versículo 21, então eles pediram um rei, a saber, o povo de Israel, e Deus lhe deparou, ou lhe entregou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então Deus, respondendo o clamor do povo, deu a Israel Saul, filho de Quis, benjamita, para ser rei, e ele reinou 40 anos. Depois de 40 anos, Deus levanta a Davi, versículo 22, e tendo tirado a este, o povo, levou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, quem dando testemunho? Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então Davi foi um homem achado por Deus, e um homem que Deus testemunhou que ele era segundo o seu coração. E Davi, meus amados e queridos irmãos, ele foi achado por Deus no árduo trabalho de cuidar de ovelhas do seu pai. Enquanto seus irmãos descansavam em casa, enquanto seus irmãos tinham algo maior e mais importante, ele estava cuidando das ovelhas no campo. E Deus achou. Como foi que Deus achou a Davi? Através do profeta Samuel. A palavra de Deus nos revela que Deus falou com Samuel e deu a ele esta missão: de ir à casa de Jessé, o belemita, porque lá ele levantaria um rei de Israel. E meus amados e queridos irmãos, isto fez com que Samuel tremesse na base, porque Saul ainda era o rei, Saul ainda governava. Mas o problema é que Saul não era mais o ungido de Deus. Na velha aliança era ungido reis, sacerdotes e profetas. Eram os únicos que podiam receber a unção de Deus. Então, amados, Saul recebeu a unção de Deus, mas ele não teve o cuidado de vigiar. Ele não teve o cuidado de ficar na direção de Deus, na vontade de Deus. Ele começou a querer fazer as coisas conforme o seu pensamento, conforme a sua vontade, conforme ele achava. E foi por esta razão, glória a Deus, e outras que a unção que havia sobre a vida dele foi embora.
E quando a unção sai, o homem perde o valor diante dos homens e perde o seu valor também diante de Deus. Então foi quando Deus chamou a Samuel, e Samuel disse: mas se Saul souber de uma coisa dessa, ele vai mandar me matar. Ele disse: se preocupe não, você vai lá e diz para ele que você está indo adorar. Aleluia. Mas também Deus não disse quais dos filhos de Jessé receberia a unção, mas em obediência a Deus ele foi, meus amados e queridos irmãos. Mas antes dele ir, Deus disse, antes dele ir, disse: venha, venha. Primeiro, antes de ir, você tem que vir. Venha a mim e eu te encherei. Aleluia. Então não podia ele ungir alguém que iria governar sobre o seu povo Israel vazio de Deus, vazio do Espírito Santo. Então ele precisava da unção de Deus, e assim ele foi, e ali Deus, através de Samuel, no meio dos seus irmãos, ungiu a Davi, rei de Israel. Davi, que foi este homem amado, que foi este homem segundo o coração de Deus, foi este homem que o próprio Deus deu testemunho dele, e o próprio Deus disse: eu achei. Aleluia. E é muito bom quando Deus acha. Então este Davi compôs vários salmos, dos quais o 40 está inserido neste salmo. Então, amados irmãos, este salmo, Davi diz: esperei. Ele fala de paciência, ele fala de controle emocional e psicológico, ele fala daquele que não desanima pelas circunstâncias. Esperei, em outra tradução diz: com paciência no Senhor. Aleluia. E ele ouviu a minha voz. Ele precisava, meus amados e queridos irmãos, de um grande livramento que somente Deus podia lhe conceder, e por isso ele começou a orar. Ele começou a fazer o que nesta manhã nós estamos fazendo para a salvação do seu povo Israel. Salvação, o ato é o ato ou efeito de ser salvo, de se salvar, ou tirar, ou livrar de um perigo, ou trazer libertação ou livramento. Há muitas pessoas que esta manhã estão nos ouvindo, que precisa de salvação, salvação pelas circunstâncias que estão vivendo, e a salvação é uma obra exclusiva de Deus, através do sacrifício de Jesus, por meio do Espírito Santo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nada é feito por méritos humanos. Ninguém alcança livramento, ninguém alcança vitória se do céu não vier, se do céu não foi dada. A salvação é algo de Deus que vem pela graça. Está escrito, Paulo escrevendo aos Efésios: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Então Deus, Ele é poderoso para mudar a história da sua vida, para que através da graça você possa alcançar o favor de Deus. E é exatamente isto que Deus vai fazer na tua vida, na vida da tua família nesta manhã. Eu quero dizer que no mundo só existe duas classes de pessoas: a classe dos salvos e a classe dos perdidos. É bem verdade que a palavra salvação, ela é muito abrangente. Salvação no sentido de livramento do fogo eterno, e tem salvação também no livramento de situações adversas, de momentos que se passa aqui na vida. Então esta manhã, salvação para mim, para você, para aqueles que me ouvem, significa mudança de vida. Salvação significa mudança de comportamento, mudança de caráter, mas salvação também significa livramento de uma situação. Você pode neste momento estar encurralado pelas circunstâncias, e olha para um lado
não há nada que você possa confiar para trazer solução para o seu problema. Olha para o outro, não encontra ninguém capaz. Olha para frente e para trás, e você descobre. Escute, e não esqueça disso nunca mais. E você vai descobrir que você está no meio de uma multidão e você está se sentindo sozinho. Que você está no seio de uma família e descobre que ninguém está te vendo. Que você está sorrindo e as pessoas de fora pensam que você está feliz, mas por dentro o seu coração está sangrando, porque há um problema que para você não tem solução. Foi por isso que Jó disse: ainda que eu andasse pelo vale, o Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, o Senhor, Ele está comigo. Voltaremos daqui a 1 hora com a mensagem.